a Escritura Sagrada na segunda epístola de Paulo ao seu filho na fé Timóteo, capítulo 3. Obrigado, meu irmão. Capítulo 3. Nós vamos ler do 10 do 10 ao 13. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, do 10 ao 13. Diz assim a palavra do nosso Deus: Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. As minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganado. Amém? Eu gostaria que você pudesse ficar com a sua Bíblia aberta. Não sei se você está conseguindo ler, mas vamos aqui passo a passo. Queridos, deixa eu fazer um panorama aqui para que então possamos entrar nestes versos que nós acabamos de ler. 1 Timóteo, 2 Timóteo e a sua epístola a Tito e também a Filemon são consideradas cartas pastorais. Cartas para o cuidado pastoral que estes homens deveriam ter nas igrejas, como também qualificações que Paulo estava ensinando a Timóteo e a Tito, qualificações que todos os ministros devem ter, todos os bispos, todos os presbíteros, todos os pastores devem ter no cuidado das igrejas. Lembrando muito bem que a última epístola que Paulo vai escrever é a sua segunda epístola a Timóteo, quando ele está na iminência da sua morte, meus irmãos. E a provável ordem dos acontecimentos mais significativos é o seguinte: gostaria que os irmãos pudessem prestar atenção. Paulo, ele ficou preso em Roma, primeira vez, e nós chamamos esta primeira prisão, primeira vez que ele fica preso, de prisão domiciliar. Então Paulo foi libertado da sua prisão domiciliar em Roma, onde nós vamos encontrar este fato no final do livro de Atos, e ele foi libertado muito provavelmente porque os seus acusadores, eles não quiseram levar adiante as acusações
até César. E você também vai encontrar isso em Atos capítulo 24 e Atos capítulo 28. Então, diante até mesmo da falta de tempo que os acusadores de Paulo já tinham perdido, então eles resolveram recuar e Paulo foi libertado. Então Paulo vai fazer o seguinte, ele vai visitar Éfeso, a igreja aos Efésios, e ali ele vai deixar Timóteo para supervisionar as igrejas da Ásia. Enquanto ele fica supervisionando as igrejas da Ásia, Timóteo, então Paulo vai seguir para a Macedônia. E aí, meus queridos irmãos, de lá da Macedônia, muito provavelmente Paulo vai escrever a sua primeira epístola ao seu filho na fé, Timóteo. Então, vamos lembrar quais são as cartas da primeira prisão de Paulo? Efésios, Filipenses, que mais? Colossenses e Filemão. Quando Paulo estava preso lá em Roma pela primeira vez, numa prisão domiciliar, então ele vai escrever a Epístola a Efésios, a Epístola a Filipenses, a Epístola a Colossenses e aquela cartinha muito pessoal, mas pessoal mesmo, a Filemão, meus irmãos. Então o apóstolo Paulo, ele não escreve para Timóteo preso. Ele escreve para Timóteo na sua primeira epístola, quando ele é solto da sua primeira prisão esta que é domiciliar. E nós encontramos evidências internas que provem isso. Se você ler, por exemplo, 1 Timóteo, capítulo 1, verso 3, olha o que está escrito. Quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei que permanecesses ainda em Éfeso, para que você admoestasse certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, meus irmãos. A palavra de Deus vai nos dizer que o apóstolo Paulo vai visitar Creta, vai deixar ali Tito, que é um outro filho da fé de Paulo, e Tito vai ficar em Creta para supervisionar as igrejas ali, na região cretense, onde então ele vai partir para Acaia. E aí, quando ele vai chegar em Trôade, que nós encontramos em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 13, ele vai ser subitamente preso pela segunda vez, ser levado para Roma, vai ser encarcerado e vai ser finalmente decapitado, porque Nero, o imperador daquela época, então manda ele para a masmorra. Ele não está mais preso em uma prisão domiciliar com alguns privilégios. Quais privilégios? Ele tinha o privilégio de receber pessoas, de conversar com pessoas, de evangelizar. Ele tinha o privilégio de, inclusive, receber alguns tipos de alimentos, até porque ele tinha cidadania romana e ele também era judeu. Na sua segunda prisão, então, ele vai escrever a sua última epístola. Qual é a sua última epístola? Segunda epístola de Paulo ao seu filho na fé, Timóteo, meus irmãos. Quando nós olhamos para esse texto aqui que nós lemos, nós então vamos ver o seguinte, antes de entrar propriamente nele. Timóteo, ele era um jovem, muito provavelmente aí dos seus 30 anos de idade, provavelmente 30 anos de idade. Ele foi alcançado pelo evangelho, na realidade, pela sua família, pela sua avó Lloyd, a sua mãe Eunice, e você vai encontrar isso em Atos capítulo 16, a partir de Atos capítulo 16.
E a Bíblia vai nos dizer que aquelas duas mulheres, elas criaram, educaram Timóteo nos caminhos do Senhor. Timóteo não era judeu, o pai dele certamente era um pagão, um grego que não se converteu ao cristianismo, mas Lóide, a sua avó, e a sua mãe Eunice se convertem, são alcançados pela graça. Na realidade, são eleitas do Senhor, porque o evangelho chega a todos, mas especificamente só chega no coração daqueles que foram eleitos e predestinados para serem santos e irrepreensíveis. Por isso que nós encontramos hoje na Coreia do Norte irmãos que foram eleitos e predestinados e estão morrendo pela fé e pela fé em Cristo Jesus, nosso Senhor. John Stott, um dos teólogos ou um dos considerados melhores e maiores exegetas do século passado, ele já faleceu, ele resume, meus irmãos, 2 Timóteo em 4 palavras. Eu gostaria então que você pudesse olhar para a sua Bíblia agora, por favor. Primeira palavra é guarda, capítulo 1, verso 14. Guarda o Evangelho. Olha o que a palavra de Deus nos diz. Guarda o bom depósito, mediante o Espírito que habita em nós. Esse guarda o bom depósito é guarda o Evangelho. John Stott continua a nos dizer que a segunda palavra está no capítulo 2, sofre pelo Evangelho. Verso 3, participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. Terceira palavra, que nós lemos, aliás, nós não lemos, mas vamos ler agora. Pensei que tinha lido. Verso 14 do capítulo 3. Permanece no Evangelho. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. E a última palavra está no capítulo 4, verso 2. Prega o Evangelho. Prega a palavra. Prega a palavra insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. É interessante, irmãos. Então, John Stott vai dizer que a segunda epístola que Paulo escreve ao seu filho na fé, Timóteo, segunda epístola esta que ele está escrevendo preso numa masmorra, esperando somente o dia para ser então morto. Ele não sabia como iria morrer. Ele poderia morrer de duas maneiras: ou decapitado, ou o quê? Crucificado. E por incrível que possa parecer, chega até a ser hilário, você diz assim: pastor, eu não gostaria de morrer decapitado nunca. Mas ele foi decapitado por ordem de Nero, porque a morte de decapitação era mais suave do que a morte de cruz. Morte esta que o nosso Senhor e Salvador morreu lá no Calvário, lá no Gólgota. Então, por ele ter dupla cidadania, ele ser judeu e ser também romano, então ele teve, por assim dizer, o privilégio de ser decapitado. Então, John Stott, queridos, vai nos dizer isso, que Timóteo deveria guardar o Evangelho, sofrer pelo Evangelho, permanecer no Evangelho e pregar o Evangelho. Como eu disse, o apóstolo Paulo estava na iminência da morte, meus irmãos. E quando nós abrimos as Escrituras Sagradas, olha o que nos diz no verso 8.
Ainda em 2 Timóteo, não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder o quê? De Deus. Verso 15. Olha o que... Isso aqui é fantástico, queridos. Capítulo 1 de 2 Timóteo. Ô Timóteo, você está ciente de que todos os da Ásia me abandonaram? Dentre eles cito Figelo e Hermógenes. Ou seja, irmãos, o apóstolo Paulo, ele está na iminência da morte. Todos os da Ásia tinham abandonado o apóstolo Paulo. Então, o que Paulo está dizendo aqui para mim e para você? E principalmente para Timóteo, olha, todos aqueles que de alguma maneira se aliar comigo, eles terão o mesmo fim. Porque todos da Ásia me abandonaram. Agora, por que abandonaram Paulo? Porque a Bíblia nos diz que ele é considerado um bandido. Um bandido. Você diz, pastor, onde é que isso está nas Escrituras? Verso 9 do capítulo 2. Pelo qual eu estou sofrendo até algemas, como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Sofrendo até as algemas, como malfeitor, ou seja, bandido. Quem se aliar a Paulo também é considerado um malfeitor. Quem se aliar a Paulo também é considerado um bandido. E hoje tem muitas pessoas que estão professando Jesus como Senhor e Salvador, espalhados aí por locais que não há liberdade religiosa como nós estamos tendo aqui e agora, graças a Deus, e nós temos que valorizar isso. Mas tem muitas pessoas que estão sendo entregues, tem muitas pessoas que inclusive escondem a sua fé, porque se descobrirem, elas são consideradas bandidas, malfeitoras, assim como Paulo estava sendo considerado. E a vida de Paulo fica muito mais complicada. Por quê? Porque no dia 17 de julho de 64, ano Domini, Roma vai ficar em chamas, totalmente incendiada, ou quase totalmente incendiada. Nero, um tirano, um déspota, um homem cruel que mandou matar até a própria mãe, um perverso, um homem realmente famigerado, que não tinha escrúpulo nenhum, em todos os sentidos que você pode imaginar, e até inimaginar. Ele encontrou um grande álibi. Qual foi? Havia 14 bairros em Roma. 14. Destes 14 bairros, o incêndio destruiu 10. 10 bairros. E somente 4 ficaram intactos. Nestes 4, vivia predominantemente quem? Cristãos. Judeus também. Mas predominantemente judeus, inclusive que tinham se convertido ao cristianismo, ao caminho. Foi um grande álibi para este Nero, para este ditador, mandar perseguir a igreja, e muitos cristãos foram espoliados, queimados, decapitados, perseguidos. Meus irmãos, como eu disse, quem se unia a Paulo naquela época era como Paulo. E na Coreia do Norte, quem se une a um cristão é um cristão. Meus irmãos,
A Bíblia nos diz, então aqui, no capítulo 3, verso 10, 11, 12, 13, que nós vamos então começar a ver agora, de forma, inclusive, rápida, porque o texto é muito claro. Verso 10. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, paciência, amor, como também o quê? Perseverança. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino. Ou seja, Paulo está dizendo que Timóteo, ele era um companheiro dele. Paulo está dizendo, você é o meu companheiro. E era companheiro mesmo. Para você ter uma ideia, quando Paulo foi a Filipe, Timóteo estava com ele. Quando Paulo foi a Tessalônica, Timóteo estava com ele. Quando Paulo foi a Atenas, Timóteo estava com ele. Quando Paulo passou 18 meses em Corinto, Timóteo estava com ele. Quando Paulo foi a Éfeso, Timóteo estava com ele. Quando Paulo estava em Roma, Timóteo estava com ele na sua segunda viagem. Porque o propósito de Paulo, o desejo de Paulo era fazer a 4ª viagem missionária quando ele foi preso. Então vai escrever esta carta aqui a Timóteo. Então, por isso que ele diz, tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino. O meu ensino. E qual era o ensino do apóstolo Paulo, meus queridos irmãos? Qual era? Era o ensino que o nosso Senhor e Salvador, Jesus, Ele é o Rei dos Reis, mas sobretudo, olha o que nos diz a palavra de Deus. Você não precisa abrir, está na primeira cartinha que ele manda para Timóteo, no capítulo 3, verso 15, que ele diz assim, verso 14 e 15, escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, Timóteo, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Ou seja, tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino. Tu, porém, está vendo também o meu procedimento. Qual era o procedimento de Paulo? Era o procedimento de um homem que era submisso e fiel ao Senhor Jesus. Você está vendo de perto o meu ensino, o meu procedimento, o meu propósito. Qual era o propósito de Paulo? Para mim o viver é Cristo e o morrer lucro. E é incomparavelmente melhor morrer e estar com Cristo. O propósito de Paulo não era eu quero ter isso, eu quero ter aquilo, eu quero ver o meu filho formado, eu quero conquistar isto, eu quero deixar uma herança para o meu filho, eu quero construir, eu tenho os meus projetos, os meus ideais. O propósito de Paulo era, eu quero viver Cristo todos os dias. Para mim o viver é Cristo. Tu, porém, Timóteo, tens seguido de perto o meu ensino, o meu procedimento. E o meu procedimento é um procedimento de um piedoso, e não de um impiedoso. De perto, você também está vendo o meu propósito, a minha fé. Ou seja, a minha fé está alicerçada no Senhor. No Senhor. Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, será como o homem que construiu a sua casa com alicerce o quê? Sobre a rocha. Pode vir a tempestade, pode vir a chuva torrencial, e esta casa não será derribada. Esta é a fé inabalável do apóstolo Paulo, a ponto dele dizer, meus irmãos, eu aprendi a estar contente em toda e qualquer
situação. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém. Para dizer um amém gostoso. Tu, porém, também tem visto a minha paciência. Nossa, que paciência! Que paciência este nosso irmão teve. Que paciência! E aí eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na segunda epístola de Paulo, a igreja que mais deu trabalho a ele. Isso. Capítulo 11. E eu quero mostrar para você como foi a paciência, o amor, a perseverança deste homem. Segundo Coríntios capítulo 11. O contexto de 2 Coríntios capítulo 11 é porque estavam duvidando do apostolado de Paulo. Naquela época, eles pediam cartas de representação. É como se fosse hoje o currículo Lattes, a plataforma Lattes. E Paulo disse, vocês querem ver meu currículo? Então vou mostrar para vocês. 2 Coríntios capítulo 11, verso 22, vamos ler a partir do verso 22. São hebreus? Porque eles diziam, quem tinha o currículo Lattes, eu sou hebreu, eu sou judeu. Então ele diz, são hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São da descendência de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim, eu ainda mais. Aí, olha isso, irmãos, isso me constrange. Olha, se você soubesse o quanto me constrange isso, às vezes eu fico até assim me perguntando, olha aqui para mim, rapaz, será que eu sou crente mesmo? Eu não estou aqui com hipocrisia não. Será que eu sou crente mesmo? Porque isso aqui me constrange. Olha isso. Eu ainda mais, em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos 1. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado. Em naufrágio 3 vezes, uma noite e um dia passei na voragem do mar. Em jornada muitas vezes, olha isso aqui agora, queridos, amada igreja, olha quantos perigos, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, e ele deixa por fim, que não deveria existir, mas infelizmente existe, em perigo entre falsos irmãos. E com tudo isso, Paulo tem que ser longânimo, e ele tem que ser longânimo por causa de quem? De Cristo. Isso me constrange. E aí ele vai dizer em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome, em sede, em jejum, em frio, em nudez. E aí ele vai dizer isto para Timóteo. Você tem me seguido, Timóteo. Você tem viajado comigo, Timóteo. Você já foi comigo para Tessalônica, para Filipos, para Éfeso, para Roma, para Atenas, para Corinto. Você é um cooperador meu. E você sempre está vendo qual é o meu ensino. O meu ensino não é de um falso profeta. O meu ensino é um ensino de um homem que tem um procedimento de santo e irrepreensível. Porque o meu propósito não é viver para mim mesmo, mas é viver para quem? Para Cristo. Porque a minha fé está alicerçada na cruz. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. E a pregação do Evangelho. Você está vendo como eu estou sendo longânimo, Timóteo, paciente. Você está vendo que eu mesmo
já cheguei a escrever para a igreja de Éfeso que eles devem suportar uns aos outros em amor. Ou seja, a teologia paulina, o pensamento paulino não se exclui nunca, só se coaduna. Você não encontra das 13 cartas do apóstolo Paulo nenhuma incongruência, nenhuma contradição. Porque ele é lógico, ele é claro, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, mas Deus usa a sua inteligência para concatenar todas as suas ideias, toda a sua teologia e nos mostrar, meus queridos irmãos, como ele está nos mostrando esta noite, que Timóteo deveria ser o melhor pastor que ele pudesse ser, o melhor crente que ele pudesse ser, porque ele estava aprendendo com um homem de fato piedoso. E além disso, Timóteo, persevere, não desista, persevere. Quando eu leio Atos dos Apóstolos, eu gosto sempre de trazer à memória aquele navio, onde estava naquele navio 276 pessoas. E aquela víbora deixa para morder quem? Poderia ter mordido qualquer um ali, mas vai morder o apóstolo Paulo. Ele poderia ter olhado e ter dito, logo eu? Em 276 pessoas, logo eu? Mas ele persevera. Ele, escrevendo para a igreja de Filipos, ele diz, aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o fim. E Paulo está dizendo ao seu filho na fé, Timóteo, olhe para a minha perseverança. E aí no verso 11, queridos irmãos, ele vai nos dizer, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram? Aí ele vai dizer onde sofreu, Antioquia, Icônio, Listra. Está lá em Atos dos Apóstolos, Antioquia, Atos capítulo 13, Icônio, Atos capítulo 14, Listra, Atos capítulo 14, inclusive Listra, a cidade natal de Timóteo. E ele diz que variadas perseguições tenho suportado, de todas, entretanto, me livrou o Senhor. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Porque Paulo achou graça diante de Deus. E eu quero dizer a todos quantos que aqui estão, nós não sabemos o que é ser perseguido de fato. Mas se um dia eu e você formos perseguidos como este homem foi, ou como outros homens foram, tenha certeza, meus irmãos, que você não vai suportar pela força do seu braço, porque você é ruim. Mas você vai suportar porque a graça de Deus, ela vai sustentar você. Amém. Glória a Deus por isto. Glória a Deus. Quando nós encontramos o apóstolo Paulo aqui no verso 12, e ele diz assim, ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão o quê? Perseguidos. Sabe o que Paulo está fazendo aqui? Ele está convidando Timóteo. Um convite de Paulo a Timóteo para que se junte ao seu sofrimento. Ele está dizendo assim, lembre-te, Timóteo, os sofrimentos não são singulares a mim. O sofrimento não é um privilégio meu. Não é um privilégio meu. Não é porque eu sou Paulo. Não é porque eu sou o apóstolo dos gentios. Não é porque eu fui interceptado por Deus a caminho de Damasco e me tornei agora o maior missionário de todos os tempos. O sofrimento não é um privilégio meu. Não é uma singularidade minha. O sofrimento, na realidade,
é uma singularidade de todos aqueles que querem viver piedosamente. Se você quiser viver piedosamente neste país, você vai ser perseguido. Amém? Podemos aqui então trazer a nossa memória e elencar alguns exemplos. Se você quiser ser de fato honesto, e tem que ser, você vai ser perseguido. Você vai ser. Se você realmente negar, mentir e falar a verdade, sempre a verdade, você será perseguido. Perseguido. Se você quiser se manter, por exemplo, casto, você jovem que está aqui esta noite, você que não é casado, se você quiser permanecer casto até o casamento, muito provavelmente, se amigos seus souberem, você será chamado de tolo, de idiota, de besta, de babaca. Se você for chamado para entrar na vida pública, você será perseguido. Porque muito provavelmente vão oferecer para você propinas. E se você viver piedosamente, você vai dizer o quê? Não. 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 Porque a sua pátria não está aqui, meu irmão, minha irmã. A sua pátria está nos céus. Diga não. 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 Mesmo que seja R$1. Não é seu. Não é seu, não é seu. Se você quiser viver piedosamente como um político nesse país, ou você deixa de ser político partidário, ou então será perseguido e muito provavelmente até morto. Mas esta noite Paulo está nos chamando, Deus está nos chamando para que possamos viver uma vida piedosa. E eu quero dizer para você, meus irmãos, que todas as perseguições que a igreja já passou, as perseguições elas não servem para acabar com a igreja. Pastor, por que as perseguições não servem para acabar com a igreja? Porque isto não é bíblico. Porque Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja nunca vai acabar, porque o dono da igreja é o Senhor. E quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. E quem move os corações é o Espírito Santo. Quem deixa esse ditador miserável fazer o que faz na Coreia do Norte, na soberania do Senhor, é Deus que está no controle e movendo o coração daquele homem. Mas no dia que Deus também quiser, Ele acaba com aquela nação de tal maneira que aquela nação se rende totalmente ao Senhor. Então a igreja jamais será destruída. As perseguições não vêm para destruir a igreja. As perseguições vêm para fazer o quê? Depurar a igreja. Para mostrar quem de fato é crente, para mostrar quem de fato é santo, para mostrar quem de fato é piedoso, para mostrar quem de fato está olhando firmemente para receber a coroa da vida. Que Deus nos ajude, meus irmãos, a realmente encontrarmos graça diante do Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Verso 13. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Nossa, quantos impostores nós temos por aí. Quantos charlatões nós temos por aí. Quantos?
Quantos? Sem dúvida nenhuma, temos que desejar que a igreja de Vinhais esteja cheia de gente aqui nestes bancos, que inclusive tenhamos que colocar cadeiras ou até construir uma galeria para ter mais espaço. Amém? Que eu esteja profetizando, né? Amém. Mas tem que crescer com qualidade, tem que crescer no evangelho puro e simples, não com esses charlatões que tem por aí. O apóstolo Paulo não tinha uma Mercedes, o apóstolo Paulo não tinha um jatinho, o apóstolo Paulo não tinha um anel de ouro, o apóstolo Paulo não tinha vários apartamentos, e muito menos 2 ou 3 fazendas com não sei quantas mil cabeças de boi. O apóstolo Paulo era um pregador do evangelho. Amém? Por isso que ele diz, mas os homens perversos e impostores estão por aí, viu Timóteo? Está vendo Timóteo? E eles vão de mal a pior. Eles estão enganando e sendo enganados, porque na realidade eles de fato enganam, mas eles enganam a si mesmos, meus irmãos. Porque na realidade eles não estão na categoria de piedosos, mas eles estão na categoria de impiedosos. E aí, Paulo vai nos dizer, eu não li o verso 14 e o verso 15, mas a gente pode ler, tu porém permanece naquilo que você aprendeu, que você está inteirado, sabendo bem o que você aprendeu. Você que está aqui esta noite, eu não sei quantos anos você tem de crente, mas eu tenho certeza absoluta que você vem aprendendo o evangelho do Senhor. Então a palavra para mim e para você esta noite é, permaneça naquilo que você aprendeu. Não abra mão de tudo aquilo que você aprendeu do verdadeiro e simples evangelho, genuíno evangelho, de que você está inteirado. E outra, deixa eu dizer algo para você, nunca perca a vontade de aprender. Amém? Nunca deixe o desejo de aprender, o anelo de aprender, se esmoecer das suas mãos, escorregar das suas mãos. Não deixe. Sempre queira aprender, mas aprender para praticar. Sempre queira saber mais de teologia boa, para viver uma vida de santidade também excelente, em nome de Jesus. E aí Paulo diz, e que desde a infância sabe as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Aqui cabe a nós, pais, estarmos lembrando dos nossos filhos. Nós devemos ensinar os nossos filhos, não somente aqui quando nós oramos por ele, ou na sala quando eles passam ali 1 hora. Você tem que ensinar o seu filho todos os dias, meus irmãos. Todos os dias. Eunice, Lloyd e Eunice fizeram um bom trabalho. Mas, sobretudo, elas confiaram no Senhor. Porque, meu irmão, a salvação é pela graça de Deus. Nós temos que ensinar os nossos filhos a serem piedosos também. Temos que ensinar essas crianças que têm irmãos sendo perseguidos. Tem uma igreja que é espalhada por toda a terra. Nós temos que fazer com que essas crianças estejam orando por esta igreja perseguida todos os dias nas orações delas. Temos que fazer com que os nossos filhos não tenham orações egoístas, orações que só peçam em prol de si mesmas, mas orações missionárias. Nós temos que ensinar para as nossas crianças que se um dia elas conseguirem algum recurso ou até mesmo ficarem abastadas, socialmente falando, financeiramente falando, que elas estejam investindo no reino de Deus. Amém?
Eu gostaria, então, de terminar esta noite olhando para o capítulo 4. Eu sei que eu não li e minha intenção não é expor o final do capítulo 4, mas é interessante como o apóstolo Paulo ele vai terminar no verso 17, 18. Se você ler do 9 ao 18, você vai ver Paulo em solidão, em abandono, em traição, em privação, em ingratidão. Mas ele vai dizer nos versos 17 e 18, para mim, assim, o grande finale do apóstolo Paulo. Eu sei que ele diz: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, mas eu gostaria que todos juntos pudéssemos ler os versos 17 e 18. Eu quero que você leia com vontade. Vamos ler? Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda a obra maligna, e me levará salvo para o reino celestial. A Ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Que Deus seja louvado, meus irmãos. Deus seja louvado. E eu vou terminar com uma frase. Quem não está pronto a morrer por Cristo Jesus, também não está pronto para viver para Cristo Jesus. Quem não está pronto para morrer por Cristo Jesus, também não está pronto para viver por Cristo Jesus. Qualquer evangelho açucarado, melado, de autoajuda que você escute por aí, você possa rechaçar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Porque você tem que ser, conforme Atos 1, uma testemunha de Jesus. Você tem que ser uma martiria, testemunhar Cristo aonde quer que você esteja. Amém? Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Que Deus seja louvado. Vamos orar?